Vocês escolheram e tá aí. Antes de mais nada, não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook e adicionar os interesses, porque, como diz o Castanhari, vai que o YouTube explode, né? E aí, gente, Luiz aqui da Opinião, dessa vez falando sobre Turma da Mônica Jovem, edição 59. Vocês pediram na página lá, eu coloquei a 60 e a 59, e vocês escolheram a 59, já que ela teve 30 e cacetada de curtida lá, então ela ganhou. Mas antes de falar dessa maravilhosa ediçãozinha aqui, vamos falar sobre este jogo aqui. Vamos falar desse tipo de jogo, vamos dar uma introdução teórica nessa parte aqui. Se você quiser pular e não quer entender melhor sobre esse tipo de jogo, é só você clicar no minuto que está aparecendo aqui embaixo, beleza? Bem, o jogo que o Cebola joga também é chamado de Visual Novel. Visual Novel é um jogo de estilo diferente, onde você só conversa mais, você não fica, vou lutar contra esse carinha e coisa e tal. A maioria do jogo é conversas e escolhas. Você conversa, a pessoa aparece 3 tipos de resposta, você vai lá, escolhe uma e responde. E cada resposta vai mudando no final, e o jogo pode ter mais de 30 finais. É uma coisa muito legal por causa disso, é a interação do jogo que é a parte divertida. E na maioria dos jogos desse gênero, você tem que ou arrumar uma namorada, ou conquistar alguém, ou tentar arrumar mais amigos. Você é um estudante novo que chegou na escola e você tenta arrumar mais amigos. Bem, esse tipo de jogo não é muito famoso no Brasil. Ele principalmente tem no Japão, e de vez em quando em um jogo ou outro consegue ir para os Estados Unidos, que é o exemplo de Danganronpa, que é lançado para PSP, PlayStation 3, coisa e tal. A maioria sempre é lançada para computador. Alguns conseguem essas versões para PSP, PS3. E aqui no Brasil você não vê jogo assim. Se você quer procurar jogo assim, você vai poder até achar. Tem jogo até para Play 2 desse jeito, que é o exemplo do jogo do School Days, que é um anime que eu não recomendo para vocês, pois a classificação indicada dele é mais de 16 anos. Por exemplo, é muito violento, coisa e tal. Temos alguns animes que vieram dessas visual novel, que é o exemplo de Clannad, que é um anime muito bonito, muito legal, e eu recomendo muito pra vocês. Temos o exemplo de Danganronpa, que tem um pouco de violência, mas dá pra uma pessoa de 12 anos assistir sem problema nenhum. E se vocês quiserem, eu vou colocar o link na descrição, é só você clicar lá e você vai pra uma lista de download. Se quiser, você vai lá e assiste um desses 2 animes, beleza? Então era isso que eu queria explanar sobre os visuais novels, o tipo de jogo que eles são, e se eles são bons. Se você quiser jogar, é meio complicado, pois não tem nenhum praticamente em português, só fã que vai lá e faz uma pequena tradução e não fica lá aquelas coisas, né? Mas bem, sobre a edição, cara, antes de começar também a falar sobre a edição, eu tenho uma história pra vocês, pois nessa edição aqui, ó, tem um rasgado aqui. Eu rasguei a edição aqui e ela também é meio amassada, a capa minha, cara. Pois sabe uma pessoa que quando vai comprar, eu vou contar uma história aqui. Tipo, quando lançou a edição, eu fui correndo comprar, como eu sempre ia. Naquela época, eu ainda não tinha moto, eu ia de bicicleta. Aí quando eu saí de bicicleta, saí correndo, catei a edição, coloquei a edição embaixo de um braço e fui correndo de bicicleta só com uma mão. E aí acontece aquele momento que você está de pé, correndo, muito feliz com a edição, e a corrente cai e você toma aquele baita tombo no chão e você infelizmente rasga a capa da edição e dá uma amassada muito bonita nela. Isso me deixou com muita raiva, mas fazer o que, né? Mas pelo menos a edição está aqui inteirinha em termo, né? Só a capa que está meio rasgada e meio amassada. Mas vamos à edição. Essa edição conta a história do Cebola e da Mônica, principalmente o Cebola, pois ele arruma esse jogo aí e a edição se foca praticamente toda ele jogando esse jogo. Bem, a edição começa quando o Cebola e a Mônica vão no shopping, vão no cinema, assistir um filme, coisa e tal. Os dois saíam muito na época dessa edição e nunca rolava nada, isso irritava muitos fãs e irritou muito até hoje. E aí o Cebola passou uma menina muito bonita, o Cebola pegou e olhou pra ela. E aí o que aconteceu? A Mônica ficou muito pé da vida. Mas o Cebola também não sabe disfarçar, né, cara? Quando tem alguma pessoa bonita passando perto de você, você olha assim, você não precisa. Nossa, que menina bonita. Ele praticamente quase fez isso, né, cara? Mas fazer o quê? Cebola também foi meio babaca. E a Mônica também é muito estourada por causa disso, né, cara? Eles nem estão namorando de verdade. Isso é uma parte que o Cebola ainda fala assim. O que nós somos? Vai, diz aí o que nós somos. Nós não somos nada, nós somos só amigos. E aí, ela não é namorada dele? Fazer o quê, né? O legal dessa edição é a aparição do Chaveco. O Chaveco aparece 2 vezes e aparece até bastante. Ele que apresenta o jogo pro Cebola, porque tipo, o Cebola tinha brigado com a Mônica e saiu no parque para esparecer a vida. E aí o Chaveco tá lá falando sozinho com o jogo. Esse jogo aqui também é um pouco forçado, pois eu tinha falado lá
que os jogos são coisa e tal, você faz a escolha. Mas não tem esse recurso de microfone, não tem esse óculos que o Cebola usou aí pra poder ver as coisas. Isso aí a realidade meio que exagerou a tecnologia na edição. Mas de boa, né? Tem Android aqui. Mas continuando. O Chaveco que apresenta o jogo pro Cebola, ele fala assim: esse jogo aqui você tem que conquistar o coração de uma garota. Isso que é a dificuldade do jogo, eu duvido você conseguir fazer isso. E o Cebola, como é um cara muito peiteiro, ele gosta de desafios, então ele vai lá, pega o jogo, ele nem pede emprestado pro Chaveco, cara. Aquilo que me deixou meio que, pobre Chaveco, né, fazer o quê? Mas ele pega o jogo do Chaveco e leva embora. Ele tenta jogar esse jogo e o jogo tem um enredo meio que tem 3 meninas e ele tem que escolher uma para conquistar. E cada uma tem uma personalidade completamente diferente da outra. Isso que irrita um pouco o jogo, né? Bem, as 3 garotas são essas aqui. Bem, o Cebola escolhe a Hortência, que é a garota mais fofa, coisa e tal, a mais kawaii, que falam em animes, né? É a garota mais fofa, que sempre pede desculpa pra tudo, não tem vocação pra nada e se desculpa por tudo que faz. Eu falei uma coisinha, ela fala muito baixo, coisa e tal, e o Cebola fala assim, ela é muito meiga, eu vou escolher ela, pois ela é completamente diferente da Mônica. E aí temos mais as outras 2 garotas. Temos a Dália, que é a garota esportista, que o rosto dela me lembrou muito a Mônica, só faltou mudar meio que o penteado ali. E a personalidade dela também meio que lembrou. Ainda bem que ela não é tão estressada igual a Mônica. Ela é esportista e lembra também um pouco o Cascão nesse quesito aí. Ela gosta de coisas radicais e coisa e tal. E por último temos a Narcisa, que pra mim é a mais esperta entre as 3. Eu não gostei muito dela, pois não mostrou muito mais sobre ela. Eu queria que mostrasse mais pra me entender melhor a personalidade dela. Mas ela parece ser como se fosse a líder das 3, as 3 são amigas, ela como se fosse a líder, a que toma a dianteira. E é a mais esperta e convincente das 3. Bem, o Cebola ele ficou jogando praticamente que o jogo a semana inteira, ele ficou praticamente ignorando a Mônica. A Mônica tentou ajudar o Cebola, ela tentou ficar junto com ele, ela conversou com a Magali, ela pediu desculpa pro Cebola, o Cebola praticamente chutou a Mônica de lado e nem na escola ele ligava pra nada, ele só ficava tentando escrever um plano pra poder zerar a porcaria do jogo, né? E uma coisa que foi legal é que tipo a Mônica conversa com o Cebola no meio da edição e ela salva ele, ela praticamente ajuda ele a zerar o jogo. Se não fosse por aquilo, ele tinha dado game over naquela parte, que a Dália tentou beijar ele e ele ia beijar ela. Então, fazer o que, né? O Cebola ia falhar por culpa da Mônica, ele não falhou. O Cebola no final da edição ele consegue zerar o jogo por causa principalmente dessa ajuda da Mônica. E aí a Hortência fala pra ele que ele é meigo, que ele é gentil, que ele é muito legal e coisa e tal. E aí ele se toca, ele fala assim, eu não fui isso que ela falou pra mim, eu não fui isso pra Mônica. E aí ele abandona o jogo, praticamente ele já tinha zerado o jogo ali, ele abandona o jogo e aí ele vai atrás da Mônica. E para a surpresa dele, quando ele chega pra falar com a Mônica também está jogando um jogo, só que pro sexo feminino, ao contrário, coisa e tal. E aí a edição acaba ali. Essa edição eu não acho tão legal. Quando eu li ela pela primeira vez eu não gostei. Mas é uma edição boa, ela foi meio que não deu nada pra história na época, né, cara? Uma coisa legal é que eles inseriram esse jogo aqui, pois foi uma referência a esses visuais novels que são jogos japoneses. Mas é isso, cara, não tem muito mais coisa pra me falar. A Mônica, essa edição, ela ficou tentando pedir desculpa por Cebola, ela foi meio chata no começo. O Cebola, ele ficou a edição toda preso no jogo, e aí quando ele se toca, ele vai atrás da Mônica. Só isso que aconteceu na edição. E foi só isso, gente. Muito obrigado por ver esse vídeo, muito obrigado por ter escolhido essa edição. E até a próxima edição, né? Vamos ver se fica melhor. Tchau.